Fala galera, beleza? Tô aqui na caminhadinha e, enfim, não sei se a galera teve ontem aí no Corujão. Corujão ontem foi bem legal e eu queria compartilhar uma reflexão aqui com vocês, né, sobre o Corujão. Tava ontem lá, né, tava rolando o Corujão e aí teve uma pessoa que entrou, né, e pessoa muito participativa no Corujão, muito querida, e tava lá, né, e pediu para participar e tudo mais, e chamei, né, esse cara, e aí ele chegou, ele falou assim, eu sumi um pouco porque eu não fui aprovado no doutorado e eu tava triste com aquilo, né? Então foi isso que ele falou pra mim. Eu tava triste, inclusive tava me sentindo, sabe, envergonhado por não ter aprovado, né? Ele é um participante do programa de produção acadêmica. E aí abriu o coração lá pra gente no Corujão, tinha um monte de gente lá participando. E queria compartilhar com vocês, sabe, algo que eu falei pra ele que pode ajudar mais gente também, né? Pode contribuir com outras pessoas aqui. Que é o seguinte, é muito difícil da gente ter linearidade, né, na carreira acadêmica. Assim, ó, você tá aqui e aí você só cresce, sabe? Você só tem conquista, você só tem sucesso, digamos assim. Você não tem um percalço, um quebra-mola ou alguma coisa assim. E eu falei isso pra ele, né? Porque em geral nossa carreira acadêmica, e eu diria que não só a carreira acadêmica, a carreira de tudo, né? Não é assim. Não é uma crescente, né? Ou pra galera da matemática, não é uma progressão aritmética, uma progressão geométrica, né? Na verdade a carreira acadêmica é assim, ó. Sabe? Baixos e altos, baixos e altos. E você vai crescendo nesses baixos e altos, sabe? Então, ele chegou e falou, poxa, eu tava com vergonha, né? Porque, enfim, não conseguiu aprovar. Eu falei, vergonha nada. Imagina, você fez o seu melhor. Fez com dignidade. Apresentou uma candidatura excelente. E ele é um cara corajoso, né? Porque ele é da biologia, com mestrado em engenharia da pesca. E ele foi se candidatar ao doutorado em ciências humanas, sabe? Para discutir a questão racial, sabe? O cara é da biologia, com mestrado em ciência da pesca, engenharia da pesca, desculpa. E foi para as ciências humanas. Olha só o louvor do cara. E aí ele tava nessa, né? Tava se sentindo envergonhado por não ser aprovado. E eu falei, ó, é assim. A gente vai crescendo, mas a gente cresce nos altos e baixos, né? E aí, o que acontece? Eu já tive vários baixos, sabe? Muita coisa já aconteceu na minha vida de ruim mesmo. E eu tô dizendo do ponto de vista de carreira acadêmica, eu não tô dizendo sob outros pontos de vista, não. Carreira acadêmica, tinha coisa que eu consegui, tinha coisa que eu não consegui, tinha coisa que ficou adiada 2, 3 anos e tem coisa que não ficou adiada. Mas é aquela parada, sabe o que acontece quando você tem um insucesso desse? Como, por exemplo, uma reprovação no mestrado, no doutorado. É uma regra que eu aprendi com uma técnica do time de basquete da Universidade de South Carolina. É isso aí, da South Carolina, que é a Shawn Staley. E a Shawn Staley vai dizer o seguinte, ó, se liguem nessa. Você tem 24 horas. É a regra dela, regra das 24 horas. E você tem 24 horas para duas coisas.
você tem 24 horas para comemorar suas conquistas, e você tem 24 horas para ficar na fossa, digamos assim, para ficar, né, sentindo a derrota, digamos assim, amargurando a derrota. Mas são só 24 horas que você pode se permitir, seja conquista, seja derrota, seja celebração da conquista ou a bad vibe da derrota, digamos assim. E foi isso que ela disse para a equipe de basquete dela. A equipe de basquete dela se tornou vitoriosa por causa disso, né? E toda a filosofia de que quando você está no alto, lembra da minha coisa lá, do meu gráfico? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Quando você está no alto, sabe qual é o problema? É quando você acomoda. Muitos acadêmicos alcançaram esse alto em outras épocas, quando era facinho, ou pelo menos era bem mais fácil do que era hoje, né? Comparativamente, pouca concorrência, pouca pressão, né? Antigamente você fazia uma seleção de professor, tinha no máximo 1 ou 2 dezenas. Hoje você faz seleção de professor, tem pelo menos uma centena aí. Então, quando a gente está no alto, a gente comemora, mas a gente continua pensando em maneiras de subir mais, entendeu? Que é essa a ideia da Shawn Staley, né? Você comemora porque você chegou num objetivo importante, mas você vai subir mais, né? Com a Márcia Tai, que é do PPA, ela postou hoje lá na nossa comunidade, ela mandou brasa, fez um resumo expandido, foi aprovado, vai ser publicado num evento, e ela chegou e falou, bora pro próximo, né? Então é isso, quando você está no alto, você chega e faz assim, o que eu posso fazer para celebrar, para honrar essa vitória, mas ao mesmo tempo para chegar no próximo passo, para fazer o próximo nível, digamos assim. E aí o que acontece? O baixo é a mesma coisa. Quando você está no baixo, na derrota, digamos assim, no insucesso, você curte lá sua bad vibe 24 horas, mas depois você tem que sair dessa parada, entendeu? E às vezes, você tem que fazer igual no desenho animado. Eu assisto muito desenho animado, né? Porque eu tenho filho de quase 5 anos e o outro fez 2 anos segunda-feira. Então, eu tô por dentro dos desenhos animados. Aí o bichinho tá caindo lá do precipício. E o que ele faz? Ele próprio puxa o cabelo dele e ele sai, né, do precipício. Acho muito legal essa cena. Porque tem uma hora no baixo que você tem que puxar seu próprio cabelo, entendeu? Para tirar você dessa situação. Enquanto você não puxa seu próprio cabelo, ninguém vai te tirar de lá, né? E essa regra das 24 horas pro baixo é muito importante também, né? E ontem, no Corujão, ele estava envergonhado. E passou envergonhado 3 meses por causa do baixo, né? E aí, isso afetou muito ele, né? E, gente, assim, todo mundo que está aqui escutando, todo mundo está aqui acompanhando, vocês vão ter altos e vocês vão ter baixos. Assim como eu tive, qualquer pessoa tem. A questão é a seguinte: o que você vai fazer quando você estiver no alto? Você vai ficar arrogante? Você vai ficar menosprezando? Ou você vai ficar contando vantagem porque você teve a conquista? Ou, na verdade, você vai comemorar 24 horas e pensar qual é o próximo passo, qual é o próximo nível, qual é a próxima estratégia, qual é o próximo desafio que você vai superar? E no baixo é a mesma coisa. Se você está no baixo, você vai deixar o baixo te dominar 3 meses, 4 meses, 1 ano. Tem gente que deixa o baixo dominar tantos anos, né? Como foi uma participante do PPA. Ela chegou e falou para mim, anteontem, Felipe, tem 10 anos que
eu tive a minha última linha no currículo Lattes. E agora eu tô com meu artigo publicado. Ela deixou esse baixo muito tempo. E eu sei que às vezes as coisas na nossa vida acontecem e a gente não tem muito controle, né, de tudo. Mas a gente tem controle de alguma coisa. E nem que seja puxar o cabelo para fora do precipício, né? Então, muito curioso isso. Porque o que vai definir se você vai continuar nesse jogo do mundo acadêmico é o que você faz na 25ª hora. Nas primeiras 24 horas, ou você comemora o sucesso, ou você vive a bad vibe do fracasso. Mas é a 25ª hora que é a parada. E tem gente que prolonga isso para 3 meses. Tem gente que prolonga isso para 1 ano. Tem gente que prolonga isso para 10 anos. E vai passando. E vai ficando mais difícil, mais complicado, mais concorrido. Sabe? E as coisas vão ficando... Enfim. A sensação de que não dá para voltar é maior, né? Então, tô aqui nessa caminhadinha. Mas eu tô muito movido por isso que aconteceu no Corujão ontem, né? Que vocês não... Assim, muito sinceramente, gente. Vocês não precisam adiar os sonhos de vocês por causa da derrota. Porque a derrota vai vir. Ela vem pra mim, ela vem pra todo mundo. A crescente não é assim, ó, como eu já falei. A crescente é assim, ó. Fazer isso andando é difícil pra caramba. Mas a crescente não é assim. A crescente é assim. Ou seja, faz parte do processo a derrota. É essencial pro processo a derrota. É uma dualidade na carreira acadêmica. Em que, ao mesmo tempo que você tem uma vitória, isso pode acontecer, né? Também de você ter uma derrota. E eu vou compartilhar uma coisa com vocês sobre isso. Eu tinha um cargo muito importante, né? Eu tinha uma posição muito importante na FGV, né? E eu fui contratado na FGV muito novo. E para um cargo de liderança, de executivo. Eu era professor e era executivo na FGV. Eu coordenei a área de publicações, a área de pós-graduação online, a área de capacitações judiciárias. Então, era uma coisa assim... Cara, você imagina, eu estava no final dos meus 20 e poucos anos e eu tinha equipe gigante, eu tinha responsabilidade gigante, tinha uma excelente remuneração. Enfim, eu estava no alto. E passei por tudo isso em processo seletivo, tá, gente? Tem conchavinha aqui não. Que sempre foi na ralação. E aí o que acontece? Fiquei lá durante muito tempo. E em 2014, simplesmente chegaram e puxaram o tapete. E aí eu caí, fui demitido. Fui demitido. E eu tinha bagagem, eu tinha know-how, eu saí com tudo que eu precisava para me tornar um empreendedor, mas eu caí. E eu fiquei mal pra caraca, né? Porque, era uma questão salarial importante, eu já era casado, né? Eu e minha esposa, a gente tinha perdido o nosso primeiro filho. A gente teve um aborto espontâneo. E, enfim, a vida não estava fácil não, né? E eu falei, quer saber, vambora. Fiquei mal. E vambora pra cima. Aí é que eu comecei a ensinar, por exemplo, produção acadêmica. Eu criei o ID Acadêmico, que foi o primeiro nome do programa de produção acadêmica, em 2014. Eu fui demitido em abril de 2014
o ID acadêmico, a primeira turma é de junho de 2014. Então eu falei assim, quer saber, eu não vou guardar para mim não. E eu vou tentar seguir o que eu gosto de fazer, o que eu amo, que é ajudar as pessoas de um outro jeito. E aí sabe o que aconteceu? Eu criei o ID acadêmico, eu comecei a compartilhar o que eu sabia de carreira acadêmica. E como eu tinha um know-how muito grande de livros, falei, quer saber, por que eu não abro a minha editora? Eu abri a minha primeira editora em 2014, a Pembroke Collins, né? Mas, mesmo eu tendo a coisa de executivo, eu fiz curso pra caramba e tal lá pela FGV, uma coisa é você ser executivo, outra coisa é você ser o operacional. Eu não tinha um operacional. E eu tive que aprender a ser operacional, tomar decisão estratégica, tomar decisão de alocação de recursos, de plano de aplicação de recursos. Mas eu não tinha um operacional. E aí, 2014, mesmo eu tendo essas iniciativas, mesmo eu criando a minha empresa, criando a minha editora, eu tive prejuízo. Sabe? Prejuízo. E aí chegou dezembro de 2014. Dezembro de 2014. Ó, aqui a cachorrada é boa. Dezembro de 2014 eu teve concurso na UERJ. Na verdade, o concurso foi antes, né? Terminou em dezembro de 2014. E, um concurso difícil, né? Porque era um programa de pós-graduação CAPES 7. Para quem não sabe, CAPES 7 é a maior avaliação da CAPES, né? E eu fiz concurso para lá e fui aprovado em dezembro de 2014, né? E aí a vida começou a mudar, sabe? E chegou em fevereiro de 2015, aí eu fui contratado pela UCP e pela USU para dar aula no mestrado. E depois, segundo semestre de 2015, para Ambra. E por que eu tô te contando essa história? Porque, em geral, fica ruim antes de ficar bom, entendeu? Em geral, na nossa carreira acadêmica, fica ruim antes de ficar bom. Eu não sei explicar o motivo, tá? Mas tem uma coisa que acontece, eu acho que é porque o mundo acadêmico tem muitos rituais, né? Muitos ritos de passagem, muitos mecanismos de legitimação, né? Eu acho que é por aí. E faz com que, para você começar a ter a bonança, você tem que passar por poucas e boas, né? Fora que ainda tem o azar de passar por um assediador, por um julgador, por uma pessoa que acha que você orientando dele é como se fosse propriedade dele. É pior ainda, né? Então, é curioso isso, sabe? E a minha jornada não é uma jornada muito diferente do resto das pessoas, né? Primeiro é ralação, aí vem a decepção, aí você tem mais uma vitória, depois mais decepção, aí você vira executivo, né, sinistrão, aí depois vem tapete, aí depois você começa um outro projeto e depois não dá certo, toma um prejuízo, e aí depois você vira professor, e aí você quer outras oportunidades, e essa dualidade que eu falei para vocês, né, dos altos e baixos. Então, mais uma vez, né, esse jogo da carreira acadêmica, e eu ousaria dizer, tá, eu não é minha área, né, mas eu ousaria dizer que esse jogo da vida é um jogo de altos e baixos, não é um jogo de altos só. E também não é um jogo de baixos só. Não é um jogo de altos só, também não é um jogo de baixos só. Né? Então, mais uma vez, a vida acadêmica não é assim, ó, uma crescente necessariamente. Ela é assim. Você vai subindo e descendo, subindo e descendo. E aí você alcança o que você precisa, né? Alguns vão descendo e subindo, até que uma hora não aguentam e abandonam, sabe? E muita gente talentosa passa por isso, né? Descer e subir, não subir e descer. Porque
enfim, passa por assédio, passa por julgamento, passa por coisas gravíssimas, né? Até assédio sexual. Ainda mais as mulheres sofrem muito mais do que os homens ainda no mundo acadêmico. Então, gente, assim, a grande lição que eu quero conversar com vocês é que no final do dia você não pode, na minha modesta visão, se dar o luxo de ficar curtindo a bad vibe 3, 4 meses. É um tempo muito grande para produção acadêmica. É um tempo muito grande para uma carreira acadêmica. 3, 4 meses você poderia estar focado em levantar, né? Não em ficar mais para baixo, caindo, né? E o que aconteceu ontem no Corujão é que a gente tinha uma pessoa incrível, um cara vocacionado, um cara ímpar, excepcional, um cara inspirador para todo mundo que participa do Corujão, e ele deixou a bad vibe pegar ele, né? E foi muito legal porque ontem ele chegou e falou assim: tô muito feliz, vou dormir com um sorriso no rosto, porque tô voltando. Né? Então ontem foi o início do novo pico de alto que ele vai ter. Né? Ontem foi o início dessa nova curva ascendente que ele vai ter. Então, se vocês me permitem uma pequena sugestão, né, uma modesta sugestão, é que vocês ajam como a Charles Staley diz, a regra das 24 horas. Então você tem 24 horas para comemorar a vitória e você tem 24 horas para ficar na bad vibe. Quando você adota essa regra, você, de um lado, fica muito humilde com as vitórias que você tem, né? Muito humilde, porque você não fica contando com o passado, como tá cheio de acadêmico aí que os dias de vitória tem mais de 30, 40 anos e ficam aí vivendo desses dias. Parece até o Fluminense, né, que não é campeão há 1 milhão de anos. E também, né, você tem que querer mais de você quando você tá na bad vibe. E puxar o teu cabelo e te tirar do precipício sozinho, como ocorre no desenho animado, sabe? Pelo menos essa é a minha visão, é isso que eu tenho buscado passar para a galera do programa de produção acadêmica. Porque pode acontecer com todo mundo uma reprovação. Pode acontecer comigo também, né? E aí, o que você vai fazer com isso quando a tua reprovação chegar? Quando o teu baixo chegar? Quando o teu insucesso chegar? Qual é a tua postura em relação a isso? Qual é o teu plano? Quando a parada der ruim? Que ela vai dar, pô. Tô te falando, vai dar ruim. Porque é assim, ó, a vida acadêmica. É sobe e desce, sobe e desce. E se você não tá ligado nisso, que o jogo não é um jogo de linearidade, e que quando você sobe, em algum momento você vai ter a recaída. E quando você desce, em algum momento você tem a subida, já era. Esse jogo você não vai saber jogar. Eu, do fundo do meu coração, é óbvio que eu gostaria que fosse uma linearidade só, né? É óbvio que eu gostaria, porque a gente teria pessoas alcançando os objetivos acadêmicos muito mais rapidamente, né? Mas não existe essa linearidade. O que existe é capacidade de levantar mais rápido e capacidade de exercer humildade quando a vitória chega. Essa que é a parada, né? Então, queria compartilhar essa reflexão com vocês, sabe? De alguém que, poxa, já teve muita derrota, já teve muito sucesso e que no final do dia, hoje, tudo que eu colho, né? É porque eu tentei o mais rápido possível sair da bad vibe. Mesmo ela sendo avassaladora, mesmo ela sendo
Às vezes, cara, às vezes você pensa assim, não dá, não vou conseguir, mesmo nessas situações. Tá, então é isso, gente. E tem sido incrível porque nessa semana, né, eu recebi os novos alunos do programa de produção acadêmica, né? As inscrições, inclusive, acabam hoje. E é surreal, assim. Né? Tem gente que está começando na carreira acadêmica e quer começar do jeito que funciona. Tem gente que já está no meio ali, já está iniciado. E tem gente que já é consolidado, sabe? Tem gente ali no PPA que já ganhou até prêmio de tese da CAPES, que entrou agora nessa última turma. Não ganhou com o PPA não, tá? Chegou no PPA e tendo esse prêmio, sabe? Então, o que une todo mundo? O que une todo mundo? Por que o negócio funciona para quem mal começou e por que o negócio funciona para quem já está, digamos assim, experiente? Primeira coisa aqui, ó. Filosofia. PPA tem uma filosofia, né? Alguns pilares. Feito melhor do que perfeito. Impossível você fazer o perfeito. Então você faz o seu melhor possível. Não é fazer de qualquer jeito, não. Fazer o melhor possível. Segunda coisa, tá aqui nessa filosofia. Comunidade. Comunidade é maior do que indivíduo. Comunidade é maior do que indivíduo. Você pode ir até mais longe sozinho. Né? O método te permite isso. O método que a pessoa aprende no PPA permite que ela vá muito longe. Agora, se ela vai em comunidade, ela vai ainda mais. Por isso que aquela comunidade tem tanta gente que faz coisas que nunca pensou, né? Por isso que tem gente ali que pouco tempo supera seus limites, porque está em comunidade. Por isso que eu faço o desafio em 10 em comunidade. É mais fácil é fazer um em 10 com outras pessoas, né? E uma terceira coisa que move essa filosofia é dádiva. Dádiva. Não existe competição lá. Não existe, esse daqui vai me copiar, esse daqui vai usar a minha ideia, esse daqui vai isso, vai aquilo. É dádiva. Você contribui com o outro genuinamente, porque você está interessado no sucesso do outro, no bem-estar do outro. E a dádiva, ela tem uma coisa de lei do retorno. Esse outro vai fazer o bem para outra pessoa, que vai fazer para outra pessoa, que vai fazer outra pessoa, e talvez isso volte até para você de alguma maneira. Então, quando você põe na tua cabeça, né, feito melhor do que perfeito, comunidade, dádiva, você fica imparável. Você fica imparável no mundo acadêmico. Imparável. Né? E olha só que louco isso, né? A chave começa a mudar pela cabeça. É uma porta que se abre de dentro para fora, o PPA. Né? Por isso que às vezes tem gente que tenta induzir o meu método e tal. E aí induz lá alguma coisa. Mas não abriu a porta de dentro para fora, não ativou a cabeça. Não tem dádiva. Não tem uma perspectiva de fazer o que é melhor possível, não o que é perfeito. E não tem comunidade. Comunidade te leva muito longe. Muito longe. Gente, é isso. Vou agora tomar um banho, que hoje é aniversário da Digníssima. Essa semana, todo ano, final de janeiro, início de fevereiro, é o caos que tem. Meu aniversário de casamento, dia 28. Aniversário do meu filho mais novo, não, Noah, dia 1º. E o aniversário da Digníssima, dia 4. E Super Bowl, né? Em geral é dia 5, dia 6. Super Bowl, sempre início de fevereiro. Então esse tempo é sempre desafiador. E ainda estou recebendo a galera do PPA. Né? E muito legal. Então, ó, tudo de bom para vocês aí. Quem quiser entrar nesse trem, esse trem vai embora hoje às 11h59.
Você que tem alguma perspectiva de entrar, manda uma mensagem. Manda uma mensagem no Instagram, manda um direct. Não deixa adiar. Não deixa adiar. Tem gente que tá esperando, tá no alto para entrar. E tem gente que tá esperando sair do baixo para entrar. Mas a parada é a seguinte: o que vai fazer com que você tenha sucesso no mundo acadêmico não é se você tá no alto ou no baixo. É o quão rápido você sai do baixo e o quão humilde você é no alto. É essa parada. Tudo de bom, galera. Foi bom aí passar essa caminhadinha com vocês. Valeu.